Nesse vídeo nós vamos estudar o conceito de subgrafo. Então nós temos aqui um grafo simples, representado aqui pela figura. Esse grafo simples, então, ele é definido como um par ordenado, onde nós temos o nosso conjunto V, que nesse caso aqui vai ser A, B, C e D, e o nosso conjunto E, que vai ser um conjunto que contém dois outros conjuntos, o conjunto A e C, e o conjunto A e C daqui, e o conjunto C e B dessa aresta aqui. Para que um grafo seja subgrafo do outro, ele tem que ser fato que V e E desse subgrafo tem que ser ambos subconjuntos do V e E originais. Então a gente pode tirar vértices, pode tirar arestas, ou pode não tirar nada. Não precisa ser grafo, não precisa ser subconjunto próprio. Pode ser simplesmente subconjunto. Então vamos lá. A melhor maneira de enumerar esse tipo de coisa é simplesmente a gente ir pelo tamanho, pelo número de vértices que esse grafo vai ter. Então vamos ver todos os subgrafos de tamanho 1. Subgrafos de tamanho 1 são sempre simplesmente vértices isolados. Então é o grafo que contém só o vértice A, o grafo que contém o vértice B, o C e o D. Então nós temos esses quatro subgrafos de tamanho 1 com um vértice. Como temos um vértice só, obviamente não vai ter arestas. Vamos ver agora os subgrafos de tamanho 2, com dois vértices. Então nós temos primeiramente A e B. E ele necessariamente não pode ter aresta, porque no grafo original nós não tínhamos aresta entre A e B. Então, com A e B, o único subgrafo que existe é eles dois sem arestas. Temos A e C, mas entre A e C havia aresta no grafo original. Isso significa que tanto A e o C isolados, quanto o A e o C com uma aresta entre eles, os dois casos vão ser subgrafo do grafo original. A e D vai recair no caso de A e B, B e C idem, B e D também, mas C e D a gente cai no caso do A e C. A gente tem um subgrafo sem arestas e um subgrafo com aresta entre o C e o D. Então nós temos aqui 4 subgrafos com um vértice, 8 subgrafos com dois vértices, com 3 vértices, então, nós temos primeiramente o caso com B, C e D. Eles, sem nenhuma aresta entre eles, é um subgrafo do grafo original, mas o grafo original também tinha uma aresta entre C e D, o que significa que B, C e D, com essa aresta aqui, também vai ser subgrafo. Para a seleção de vértices A, C e D, nós temos um subgrafo em que nós não temos nenhuma aresta. Notem que agora nós temos aresta entre o A e o C, entre o C e o D no grafo original. Então, uma possibilidade é manter as duas arestas. E as outras duas possibilidades que estão faltando é mantendo somente uma das arestas. Nós temos também a possível seleção de vértices A, B e D. E como entre o A e B, B e D, entre o A e D não havia arestas, a única possibilidade com essa seleção de vértices é o grafo sem aresta nenhuma, que obviamente é subgrafo do grafo original. A última seleção que nos falta, A, B e D, perdão. A, B e D. A, B e C. E esse sim tem aresta entre o A
e o C. Então nós temos aqui 1, 2, 6, 7, 9 subgrafos de tamanho 3, com 3 vértices. E agora os subgrafos que contêm todos os vértices do grafo original. Então, A, B, C e D. Uma possibilidade é ele sem nenhuma das arestas. A outra possibilidade de conter todas as arestas do grafo original, ou seja, nós temos o próprio grafo original. Um grafo é sempre subgrafo de si mesmo. Somente com a aresta A e C. Somente com a aresta C e D. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando, vocês devem estar olhando, por exemplo, aqui, esse subgrafo aqui e esse subgrafo aqui. Eles têm exatamente a mesma cara, né? São grafos com 3 vértices, sem nenhuma aresta. Mas eles são grafos diferentes, porque uma vez que os conjuntos que definem o grafo são diferentes, os grafos são diferentes. A intuição de vocês está apontando para a ideia de isomorfismo, que são grafos que têm a mesma topologia, a mesma estrutura. Isso a gente vai ver logo em seguida, no próximo capítulo.